Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Epílogo do Livro Aberto. Eu sou Maximiliano Leitão, colaborador do canal O Dia Sem Amanhã. Estou conversando com Roberto CP Júnior, responsável pelo canal. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, Maximiliano. Chegamos então ao epílogo do nosso livro aberto. Pois é. Sobre quantos livros nós vamos falar mesmo hoje? Quer dizer, eu digo quantos porque esse livro parece que são vários em um, né? Pois é verdade, né? É uma obra absolutamente única. O título é O Livro do Juízo Final, da Rosélis Fonsás, que foi publicado inicialmente em 1969. Você sabe, Maximiliano, eu estava pensando em como é que eu poderia definir esse livro. Você falou que são muitos livros em uma só, né? Realmente, é uma enciclopédia. Eu lembrei de duas palavras que cabem muito bem para ele: enciclopédia e também imprescindível. Não sei se você concorda. Ah, sim, totalmente. É realmente uma verdadeira enciclopédia espiritual. E já podemos ter uma ideia pelo número de tópicos do índice. Também é imprescindível em nossa época, pois estamos justamente em plena efetivação do juízo final. É Aliás, verdade. em sua última fase. Muitas Sim. pessoas que já ouviram falar do juízo final imaginam que se trata de um evento que ocorrerá num dia, 24 horas, mas não é assim. Esse acontecimento também obedece às leis da criação. E nem podia ser diferente, tem começo, meio e fim. Esse conceito é muito disseminado por causa de uma interpretação, às vezes, muito literal de textos que falam desse evento do juízo final, né? Então, É. eles imaginam que vai acontecer num dia. Mas é um processo que se estende ao longo de décadas e nós estamos na sua última fase, como você disse. Aliás, é só observar o incremento dos acontecimentos todos na natureza e junto ao ser humano, conflitos, confusões políticas, econômicas, doenças, etc. Muitas pessoas não querem enxergar nada disso, elas têm medo, medo até de falar nesse assunto. Então, e o medo vem do reconhecimento da alma, que tem contas a prestar. Mas só o saber e a busca pela verdade podem afugentar esse medo. Bom, creio que podemos começar então com a introdução. Sim, vamos começar com a introdução, que é bem curta. Eu vou ler aqui a introdução. Ela diz o seguinte: o presente livro tem por finalidade despertar o anseio pela verdade e também conduzir para a verdade, pois somente o reconhecimento da verdade pode libertar o ser humano da longa noite do caos e das teias da mentira. A verdade transmite força, saber e a verdadeira paz de alma, e ela conduz a criatura humana de volta para a sua pátria, para o mundo luminoso do espírito, para o paraíso há muito perdido. Então, é um livro extenso, são 25 capítulos divididos em várias partes, como estamos vendo aí. Então, vamos falar sucintamente sobre esses capítulos. Sim, vamos falar de todos os capítulos. Os primeiros 5 não são longos, são até bem curtos. Basicamente, eles confirmam que nós estamos vivendo no juízo, na época do juízo final, já há várias décadas, e que não é o mundo que vai acabar. Esse é outro conceito importante, né, Maximiliano? Sim, Juízo final não significa que o mundo vai acabar após a conclusão do juízo, mas sim o mal no mundo. Esses capítulos também explicam as razões pelas quais a humanidade está passando por esse tempo de prestação de contas. A gente vê que nas últimas décadas o ser humano individual e a humanidade como um todo vêm sendo assolados por um número crescente de tragédias e catástrofes, todas se superpondo continuamente. Porque também acontece das pessoas dizerem: ah, tudo já aconteceu antes. Né? é, Eu já ouvi isso também, não sei se você já ouviu. Ah, isso sim. sempre aconteceu. Agora, só com a situação aí da mídia, que é imediato, que a gente fica sabendo mais coisas. Não. Tudo aconteceu, mas não nesse volume, não nessa intensidade, tudo se superpondo. É. Eu até pensei em dar alguns exemplos concretos, mas essa avalanche de acontecimentos inusitados é tal que, quando essa resenha for publicada, o mundo já estará enfrentando, Outra coisa. outras situações igualmente graves. Eu só É. quero citar alguns tópicos em termos gerais: medo, ansiedade, depressão, ataques de pânico, crimes abomináveis, disseminação de drogas, acidentes de todos os tipos, terremotos, erupções, inundações, ciclones, incêndios gigantescos, alterações climáticas bruscas e intensas.
doenças terríveis, fome, miséria, guerras, revoluções, distúrbios coletivos, descalabro econômico, crise moral. E Olha, a lista não tem fim aí, né? não, não tem, não tem. Coisa meio longe. Pois é, e só não vê quem realmente não quer. Tem uma passagem bíblica do profeta Ezequiel que diz o seguinte: eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar. É aquela tal história do avestruz, né, Max? É, essa é uma frase bem apropriada para a nossa época. Daí, o quinto capítulo, especialmente, também muito oportuno para o nosso tempo, que o título é Por que existe tanto sofrimento na Terra? Nele, além de várias informações importantes, a autora fala sobre a questão da reencarnação. Eu vou citar um parágrafo desse capítulo que é bem interessante. Somente o saber da existência de repetidas vidas terrenas dá esclarecimentos e explicações sobre o porquê dos muitos sofrimentos e das aparentes injustiças sobre as quais geme a atual humanidade. Crença cega e dúvida quanto à infalível justiça de Deus aumentam apenas o fardo de culpa que cada um carrega consigo. Quem quer encontrar libertação espiritual deve reconhecer a verdade. Não existe um outro caminho. Não, não existe. O capítulo seguinte, capítulo 6, é muito especial, fala das várias profecias que anunciaram o juízo final, tanto que a editora lançou um livro de bolso sobre esse capítulo, intitulado Profecias e Outras Revelações. Nesse capítulo, o autor aborda Sibila de Cumas, as revelações de João, né, o livro do Apocalipse, fala de Nostradamus, fala das aparições de La Salette, de Lourdes, de Fátima e, em relação a Fátima, né, a temível terceira mensagem. E que é bem diferente daquilo que foi divulgado, diga-se de passagem. Completamente, completamente. Basta dizer que, em 1967, a imprensa europeia publicou a notícia de que o Papa da época desmaiou ao tomar conhecimento do teor da terceira mensagem de Fátima. Um conteúdo que deveria ter sido divulgado para o mundo inteiro. Eu vou ler aqui, e cada um que tire aí suas próprias conclusões a respeito. Diz o seguinte: uma terceira guerra irromperá. Tão horrível será que apenas poucos sobreviventes haverá na Terra. Tremendas catástrofes virão sobre a humanidade. As organizações eclesiásticas terão de se transformar radicalmente e tomar a verdade como base. Se tal não acontecer, então a morte reinará no meio da Igreja e os cristãos amaldiçoarão o clero. Terá chegado o fim dos papas e os últimos deles gemerão sob dores corpóreas, enquanto suas almas, como que assoladas, vagarão a esmo, mas não encontrarão uma saída. Seu trono cairá. Interessante acrescentar que nessas mensagens de Fátima, a Luminosa Senhora, que se dirigiu às crianças, falou também sobre um fenômeno celeste. Ah, sim. Aliás, essa luminosa senhora não é, como muitos supõem, a mãe terrena de Jesus, Maria de Nazaré, não é ela. O autor esclarece quem é essa luminosa senhora. E foi sempre essa luminosa figura que apareceu para as crianças, não só em Fátima, mas também em La Salette e em Lourdes. Fátima foi apenas a última vez em que ela apareceu aqui na Terra. E o que diz o trecho aí sobre esse fenômeno celeste, Maximiliano? Ele aborda um fenômeno espantoso ocorrido na noite de 25 de janeiro de 1938, que abrangeu a Europa inteira e outras partes do globo. Foi uma espécie de aurora boreal colossal. A mensagem dizia o seguinte: quando, numa noite, uma grande e desconhecida luz aparecer no céu, então isso será um sinal de Deus, chamando a atenção dos seres humanos que, com o início da Segunda Guerra Mundial, o juízo final já estará em curso. Então é isso. O autor informa que quando o juízo final teve início, isso ela diz logo no começo do livro, corria na Terra o ano de 1929. O sinal no céu, esse sinal no céu, serviu de aviso à humanidade de que o juízo já estava, portanto, em plena efetivação em 1938, cerca de 20 meses antes do início da Segunda Guerra. É bom até a gente detalhar um pouco isso, viu, Maximiliano? Se aprofundar um pouco nisso, porque esse aviso sobre o fenômeno celeste foi feito em 1917, às crianças de Fátima.
No início da década de 1930, Abdurkheim mencionou em sua obra Na Luz da Verdade o seguinte: seres humanos, quando soar a hora em que, segundo a vontade divina, tiver que se processar na terra a limpeza e a separação, atentai então para os sinais prometidos e em partes sobrenaturais que surgirão no céu. Observe que ele diz sinais prometidos, que é Uhum. exatamente o que foi transmitido às crianças em Fátima. Então, essa predição de Fátima de 1917 se cumpriu em janeiro de 1938. É. E a gente vê que a humanidade nunca ficou sem auxílios para reconhecer a época do julgamento e mudar então seu modo de ser, para que pudesse subsistir espiritualmente. É verdade. Bom, esse próprio livro já é um auxílio inestimável. E sobre esse evento aí, a gente tem no canal um vídeo sobre isso. Quem Sim, quiser a se gente pode aprofundar deixar. mais, A gente pode deixar nos comentários, né, Max? Deixar o isso. link para o vídeo. O capítulo 7 tem o título A Igreja Resistirá ao Juízo? Bom, vamos deixar para o leitor responder para si mesmo e confirmar sua intuição lendo o capítulo. Aí o capítulo seguinte é bem extenso e fala sobre a Bíblia. É um capítulo extenso, realmente. Basicamente, ele esclarece que a Bíblia deve ser vista como um livro espiritual. A autora esclarece muitas interpretações errôneas atualmente em voga sobre a Bíblia. Lá está explicada a verdadeira história de Noé, de Adão e Eva, o sentido original da frase crescei e multiplicai-vos, o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, a história de Abraão e alguns aspectos do Novo Testamento. Sim. O capítulo 9 tem o seguinte título: O Ser Humano e o Pecado Original. E ali fica bem claro o que foi esse pecado original e as tremendas consequências que ele acarretou para o destino humano. Sim, basicamente a gente pode dizer que o pecado original da humanidade consistiu em colocar o raciocínio acima do espírito. Com isso, os seres humanos deixaram de ouvir a voz do espírito, a intuição, e começaram a pautar sua vida exclusivamente pelas ponderações do cérebro. E daí veio todo o descalabro que a gente Uhum. presencia hoje. O início desse pecado ocorreu há muito tempo, há centenas de milênios passados. A autora traz a imagem de uma cena emblemática de como tudo começou, não é mesmo? É a história da Grinalda de Penas. Uhum. Ela mostra a história de uma moça, mostra a cobiça da moça de uma tribo por uma grinalda de penas que uma conhecida ganhou do marido. Apesar das exortações de sua intuição para que não cobiçasse algo que não era seu, o raciocínio venceu e isso teve um efeito decisivo em todas as vidas posteriores dessa moça. Não vamos contar aqui por que demandaria muito tempo, mas é um episódio bem significativo. É, bem emblemático, realmente. Outra parte bem interessante nesse capítulo é a explicação da história, da conhecida história de Caim e Abel. Sim, ela significa muito mais do que uma morte entre irmãos. A autora fala sobre o vidente que recebeu originalmente uma visão sobre Caim e Abel. Aí ela explica que Caim é a representação do raciocínio humano, ou seja, corporifica o ser humano voltado exclusivamente à matéria, com interesse só nas coisas materiais. Aí tudo fazendo para obter isso. E Abel é a imagem do espírito ligado à luz. Caim matou Abel, ou seja, o raciocínio humano sufocou e matou o próprio espírito. Pois é uma imagem bem forte mesmo da saga humana, do desenvolvimento no sentido errado. O capítulo seguinte, o capítulo 10, fala de Lúcifer. Então, é um capítulo muito esclarecedor. A autora explica por que Lúcifer desceu da região divina para a criação de matéria, o que o levou a falhar em sua missão. E é importante deixar bem claro que, apesar da influência nefasta dele, a humanidade é inteiramente responsável pela sua queda, pois o próprio ser humano precisa escolher o caminho da decadência. Nunca faltam imensos auxílios para ajudá-lo e não enveredar por esses falsos caminhos. Ah, mas não adiantou nada, pelo menos não para a imensa maioria. Sim, O capítulo seguinte, então, fala sobre a verdade. sim, o título do capítulo 11 é O que é a verdade? São conceitos muito elevados os Sim. tratados nesse capítulo. Eu gostaria de mencionar apenas o parágrafo final, que diz o seguinte:
Procurai a luz da verdade. Procurai a cruz da verdade. Com a verdade no coração, cada um poderá dirigir o seu destino e não precisará temer os obstáculos. Bem, o capítulo 12 fala da conquista da Lua, né? Porque esse livro foi escrito um pouco antes, não é isso? Isso, é. E a autora aborda que estava por trás das tentativas de conquistar a Lua. Ela já afirmava naquela época que uma permanência prolongada do ser humano na Lua ou no espaço seria impossível, né? Até hoje isso é uma realidade. Hoje vemos uma repetição desses esforços em relação tanto à ideia da construção de uma base lunar e à intenção de colonização do planeta Marte. Pois é, não mudou nada, não mudou É, nada. Quer dizer, mudou só o objetivo, mas é a mesma coisa. As falsas aspirações erradas da humanidade são as mesmas. Um aspecto interessante desse capítulo é que Roselle Fonsas afirma que milhões de planetas são habitados, mas habitados por seres humanos como nós, é, porque a raça humana, modelada segundo a imagem de Deus, é a mesma por toda parte. E ela ainda indica como se poderia entrar em contato com esses planetas, o que nada tem a ver com viagens e naves interplanetárias, né? Nada a ver pois é. com Star Trek, nada disso. O capítulo 13 tem o título de Átomos. Isso, aqui a autora explica que a descoberta da energia atômica deveria ter sido uma dádiva no processo de evolução do ser humano na matéria. Mas, como a humanidade enveredou para caminhos errados, não é de se admirar que esse conhecimento tenha sido utilizado para construir bombas, armas nucleares, né? É. Ela diz que, em razão disso, a energia atômica servirá também para a purificação do juízo. Ou seja, haverá sim uma terceira guerra mundial, aliás, como previsto na terceira mensagem de Fátima, do que a gente já falou aqui. É, O capítulo seguinte, capítulo 14, tem o título O Sol Morre. Nele, vemos que o astro solar está sofrendo múltiplas alterações em processo bastante acelerado, segundo um planejamento muito bem definido, em conformidade com uma vontade superior. Além disso, um objeto estelar descomunal está se aproximando do nosso sistema solar e provocará uma alteração na órbita da Terra. sim. E esse objeto descomunal é conhecido como o Grande Cometa. Só que não é uma rocha de gelo como os cometas que a gente conhece hoje, mas sim refere-se a um astro muito especial, denominado Estrela do Juízo, de que nós vamos falar mais adiante. Ele levará o nosso planeta para uma nova órbita em torno de um novo Sol. Gostaria de citar um trecho do capítulo sobre esse assunto, que diz o seguinte: quando a Terra deixar a sua órbita antiga, reinará a escuridão aqui durante vários dias. Será noite no planeta maculado pelos seres humanos. Uma longa noite cósmica. Aí a autora volta a mencionar essa noite cósmica no capítulo sobre o Grande Cometa. Lá está dito o seguinte sobre esse período de escuridão: pela força do grande e singular cometa, a Terra voltará ao lugar que lhe pertence. O dia tornar-se-á noite, uma longa noite, pois nenhum raio solar atingirá a Terra durante esse acontecimento. Aliás, a editora publicou um romance histórico que aborda esse tema, em formato de e-book, com o sugestivo título de O Dia Sem Amanhã. Sim, e daí também nós tiramos o nome desse nosso canal aqui no YouTube, né? O canal Chama o Dia Sem Amanhã. Bem, o próximo capítulo, de número 15, traz um assunto sempre presente, cada vez mais atual e necessário. O título é O Enigma das Doenças e dos Sofrimentos. Aqui, o autor explica em muitos detalhes o funcionamento de uma lei básica da criação, a lei da reciprocidade, que também é conhecida com muitos outros nomes, como lei do retorno, lei do karma, lei de causa e efeito, lei da semeadura, lei da colheita. Basicamente, como muitos já sabem, como muitos já conhecem, essa lei estipula que tudo o que inserimos no mundo, seja por meio de pensamentos, palavras, ações ou sentimentos, retorna a nós mesmos multiplamente aumentado. Como a sementeira da quase totalidade da humanidade foi péssima nos últimos milênios, então não é de admirar que o sofrimento e doenças sejam onipresentes nos dias de hoje. Nesse capítulo, há ainda vários subtópicos.
A autora fala dos psicotrópicos, dos psiquiatras, da importância do plexo solar, fala do plano astral, do câncer e das chamadas fugas, em que algumas pessoas procuram se refugiar numa determinada doença, das operações espíritas, da busca de cura extraterrena, dos milagres, também do culto de Baal e da doença sagrada, e da marca de Lúcifer na testa da alma da maioria dos seres humanos do tempo atual. Aí ela fala ainda de outras doenças, dos deficientes mentais, do enteal asclépios, das alterações da aura e do seu efeito protetor. E também fala dos transplantes. Sim, tudo isso condensado nesse único capítulo. Dá para perceber que nós não exageramos quando dissemos que o livro é uma verdadeira enciclopédia espiritual. Aliás, sobre os transplantes, tão decantados e defendidos nos dias de hoje, é importante conhecer os reais efeitos anímicos e espirituais dessa prática, que na realidade se encontra em oposição às leis naturais. Eu não vou falar muito sobre isso. Basta dizer que a alma do doador fica presa ao receptor de um seu órgão que continua a viver num corpo estranho. Só já dá o que pensar, né? Pois é. Existem muitas passagens desse capítulo que vale a pena destacar. Há muitas. Se a gente for citar tudo que é importante, a gente teria que reproduzir o capítulo inteiro. É. Mas eu escolhi um trecho logo no início. Diz o seguinte: com o decorrer dos muitos milênios, a carga de culpas, pode-se também dizer karma, cresceu tanto que hoje causa aos seres humanos medo e pavor como um pesadelo opressor. A carga de culpas compõe-se de germes hostis à luz que já desde tempos há muito esquecidos oprimem as almas, provocando doenças nos corpos terrenos. Como germes hostis à luz, deve-se entender todos os produtos negativos da criatura humana. Seguem-se aqui alguns: mentira, vaidade, desconfiança, inveja, ciúme, ódio, infidelidade, crueldade, vingança, calúnia, avareza, falsidade, covardia, vício, impudícia, perversidade. O rosário ainda não terminou com essas citações, mas certamente bastará para tornar compreensível aos leitores que todas essas influências não embelezarão os seres humanos, nem serão favoráveis à sua saúde. A autora também afirma que em breve a Terra abrigará apenas seres humanos doentes, e que sofrimentos anímicos só podem ser curados de dentro para fora, e isso apenas pelo próprio atingido. Realmente, é um capítulo de extrema importância para a nossa época. Realmente, você também escolheu um trecho, não escolheu? Sim, justamente o final do capítulo. E ele diz o seguinte: as epidemias mortais somente são possíveis porque o ser humano, como tal, se tornou sem valor na criação, tendo ele mesmo se despojado de qualquer valor. Inquietação, pressa, a ânsia por divertimentos e um medo indefinível impele a maioria. Não resta mais tempo para perscrutar o sentido da vida e o enigma do sofrimento humano. E, contudo, a vida é cheia de milagres, mesmo para aquele que é doente e julga encontrar-se no lado das sombras. Ele recebeu do Criador a maior dádiva, a vida. O ser humano tem de agradecer, apenas agradecer, e tem de se lembrar que é apenas um viajante em trânsito na Terra e que tudo tem de empenhar se quiser voltar para a sua verdadeira pátria, a pátria espiritual da luz. Realmente é um trecho muito oportuno para essa nossa época aqui. O capítulo seguinte, capítulo 16, fala de uniões matrimoniais, no qual são abordadas as características do amor verdadeiro, a causa de tantos casamentos malograrem na época atual, e o papel que a mulher representou na deturpação do verdadeiro conceito do amor. Isso mesmo. E aí, na sequência, o capítulo seguinte é como uma continuação do anterior. O título é Amor, Felicidade. Sobre esse assunto, gostaria de mencionar apenas o primeiro parágrafo, que já diz bastante. Amor, felicidade. Duas palavras e dois sons de tempos muito, muito remotos. São apenas ecos de um passado onde pecado e culpa eram dois conceitos desconhecidos. Aí o próximo capítulo certamente despertará a curiosidade de muitos.
Eu não tenho dúvida disso, viu? O assunto do capítulo 18 é sono-sonho. A autora, nesse capítulo, ela explica com muitos detalhes o que ocorre com a alma quando o corpo físico está dormindo. As regiões do plano astral que podem ser visitadas por almas boas e é que ficam sujeitas a almas não boas nesse mesmo plano. Chama a atenção os ataques a que ficam sujeitas lá as mulheres que no mundo de matéria grosseira são consideradas ídolos do sexo e que tudo fazem, conscientemente ou não, para fazer afundar consigo o maior número de pessoas. O interessante é entender o porquê desses ataques. A mulher deve formar a ponte para os páramos luminosos e conservar desperta a saudade da luz em todos os espíritos. Essa é a missão dela. Por isso, aquelas que fazem exatamente o oposto, elas são percebidas como nocivas no mundo mais fino e por isso elas são atacadas. Também é muito significativa nesse capítulo a parte que trata das mistificações, em que algumas almas interpretam personalidades como Maria, Jesus, vários santos, profetas, etc. Os que são atraídos para esses lugares, quando dormem, eles acreditam mesmo que tudo aquilo é verdadeiro. Na verdade, é tudo muito triste, viu, Maximiliano? É. Nesse capítulo, a autora aborda também um tipo especial de sonho, os sonhos de advertência. Pois é um capítulo bem rico mesmo. Sim. Aí, na sequência, há 2 capítulos bastante extensos sobre um único assunto, os seres da natureza. O título é Da atuação dos grandes e pequenos enteais da natureza. São 2 partes divididas nos capítulos 19 e 20. Os enteais, ou seres da natureza, vivem irrestritamente dentro da vontade do Criador. E eles têm uma atuação muito ampla, e em tempos remotos eram vistos com certa facilidade pelos seres humanos, inclusive os grandes enteais, que habitam o Olimpo, também conhecido como Valhalla ou Asgard. Basicamente, a primeira parte trata da atuação dos enteais e de sua interação com os seres humanos antes do pecado original, ou seja, antes da decadência e queda da humanidade. Isso. E falando nessa interação com os seres humanos, a editora tem um livro especial sobre os enteais que são guardiões das crianças. Chama-se Quem Protege as Crianças? E conta com ilustrações desses guardiões. Também existe a série Gigante Natureza, que introduz a criança nesse mundo fascinante formado pelos enteais, que é a natureza. Aí a segunda parte fala o que aconteceu depois que a humanidade sucumbiu às armadilhas de Lúcifer. Basicamente descreve como os servos de Lúcifer se aproveitaram da estreiteza causada pelo domínio do raciocínio e torceram a crença nos deuses e pequenos enteais, muitas vezes se colocando no lugar deles como aconselhadores dos seres humanos. Aí, logicamente, aconselhado somente no sentido errado, procurando afastar cada vez mais a humanidade da luz. Sim, são muitos tópicos nesses 2 capítulos, não dá nem para resenhar, mas eu gostaria só de citar um trecho que me parece bastante significativo. Diz o seguinte: levou muito tempo mesmo, para que os servos enteais de Deus compreendessem finalmente que os seres humanos, cuja supremacia espiritual sempre reconheceram alegremente, foram cedendo aos poucos de maneira inexorável à influência do arcanjo caído, Lúcifer, como também das legiões dos seus servos. Finalmente, quando não puderam mais ficar alheios ante tal fato incompreensível, retiraram-se. E assim desapareceu o brilho e a alegria que os entes da natureza haviam trazido para a existência terrena dos seres humanos. Pode-se dizer que a criatura humana por 2 vezes perdeu o paraíso. Por 2 vezes perdemos o paraíso. É bem isso. Bem doloroso também. O capítulo seguinte tem o título Costumes Natalinos de Eras Passadas. Bom, é um bálsamo depois do capítulo anterior. Neles vemos como que em tempos remotos eram puras as festividades da época em que Jesus nasceu. As pessoas comemoravam a época do ano em que especiais irradiações do amor divino desciam para a Terra. Essas comemorações existiam muito tempo antes do nascimento de Jesus. Aí, como Jesus foi a encarnação do amor de Deus, ele logicamente só poderia ter nascido nessa época do ano. Sim, exatamente. Bem, os 2 capítulos seguintes também tratam do mesmo assunto, dividido em 2 partes. O título é A Morte Terrena e a Vida no Além. Ambos muito instrutivos.
Primeira parte descreve como que transcorria a morte e como era a vida nos mundos do além, quando os seres humanos ainda estavam sob a influência da luz. Aí a segunda parte mostra como é já desde milênios, né? Depois do pecado original até os dias de hoje. É muito impressionante, né? Parece histórias de dois mundos diferentes, dois mundos É distintos, verdade, é dois verdade. planetas diferentes. Na segunda parte, a autora descreve em detalhes o que duas almas, aí uma masculina e uma feminina, encontraram após sua morte terrena. A alma masculina, que se chama Uric, e a feminina se chama Maria. É muito elucidativo constatar o que a maneira de viver delas na Terra acarretou na aparência das suas almas. Do outro lado da vida não há o que esconder. A alma tem que se mostrar como realmente é. Uhum. Nessa segunda parte, a autora também fala das 5 ilhas da ressurreição, para onde podem ser levadas as poucas almas humanas livres de karma. Com isso, chegamos ao último capítulo do livro, cujo título é O Grande Cometa, a Estrela do Juízo. Esse é um assunto muito atual, pois há uma infinidade de textos na internet falando sobre um grande corpo celeste que está se aproximando da Terra. Sim. Exato. Essa situação, aliás, também é mencionada na mensagem do Grau de Abdrushim, na dissertação O Grande Cometa. Eu vou ler um trecho aqui. Já há anos vêm os entendidos falando da vinda dessa estrela tão significativa. O número dos que a esperam vai assim aumentando cada vez mais. E mais se vão densificando as alusões a respeito, de maneira que, na realidade, deve estar iminente seu aparecimento. É. Nesse capítulo, a autora fala também do significado dos cometas e a razão do medo dos cometas que muitas pessoas trazem consigo. E é um medo que vem de vidas anteriores. É. Bom, nós fizemos várias citações da obra nesse livro aberto, e nem teria como ser diferente nesse caso, né? Para tentar repassar a quem não está assistindo, por pouco que seja a importância do livro. Uhum. Por isso quero concluir aqui com mais uma citação, e é exatamente desse capítulo. Vamos ouvir então. O grande cometa é uma estrela de espécie toda singular. Dirigida por uma forte vontade superior, ela atua transformando, purificando e soerguendo. Quando surgir, sua enorme força de radiação magnética desencadeará as derradeiras transformações terrestres, colocando a Terra, estremecida em suas bases, novamente em sua órbita original. Já antes que esse grande e singular cometa se torne visível, haverá um aumento de catástrofes como o mundo nunca viu. Também as condições climáticas apresentarão oscilações extraordinárias. Calor abrasador e frio gélido revezar-se-ão. Temos presenciado essas alterações climáticas de maneira muito clara nos últimos tempos, não? Só não vê quem realmente não quer. Só não ver quem não quer, realmente. E você, Roberto, alguma última citação? Sim, tem. Tem uma última citação também desse último capítulo. Já mencionamos anteriormente a longa noite cósmica que cobrirá a Terra quando o grande cometa levar o planeta para a órbita de um novo Sol. O trecho que eu escolhi fala o que acontecerá em seguida. Diz o seguinte: A noite longa, no entanto, passará, e irromperá um novo dia. Um dia novo sob as irradiações abençoadas de um novo Sol e o brilho fulgurante do grande cometa, a estrela do juízo, que será visível durante algum tempo ainda. Com o aparecimento do grande cometa, iniciar-se-á uma nova era da humanidade, a Era da Verdade. Ao começar o novo tempo, a Terra estará vazia, pois a maior parte dos seres humanos terá desaparecido para sempre da superfície terrestre, com todos os seus pecados, vícios, falsos profetas e falsas religiões. Por fim, cabe ressaltar que todos os livros abordados nessa série do Livro Aberto, além de contribuírem para o desenvolvimento do espírito humano, têm um objetivo em comum: servirem de ponte para que o buscador sincero chegue até a mensagem do Graal, de Abdrushim, a obra Na Luz da Verdade. Quem for realmente sincero de coração, reconhecerá o que essa obra contém para o seu espírito. Bom, Roberto, é isso, um livro muito rico e que espero que inspire a todos. Eu também espero. Então, até. Até.